Fala, galera que nos acompanha ao vivo. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Esperar aqui Maurício entrar pronto. Maurício está entrando aqui. Boa noite, meu patrão Maurício. Como é que você está? Boa noite, meu patrão. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Deixa eu fazer aqui a abertura. Quando você entrou, eu estava falando, estava dando boa noite à galera aí. Sejam muito bem-vindos. Vocês que nos acompanham aqui pelo meu perfil no Instagram, vocês que acompanham o Maurício, vocês que acompanham o Jus 21, vão chegando aí, vão sentando o dedo nesse like da transmissão aí, para o Instagram mostrar essa transmissão para mais pessoas, que hoje a gente tem uma conversa séria aqui com vocês, talvez um dos temas mais sérios que nós precisamos tratar com vocês. Mas antes, Maurício, boa noite, seja bem-vindo. E explica para a galera aí por que é que você está entrando pelo Insta do Jus 21 e não pelo Insta do blog Exame de Ordem. Eu sofri ontem, né, uma fraude. O Instagram, meu perfil pessoal no Facebook e o Instagram do blog Exame de Ordem foram hackeados. Hoje de manhã eu consegui recuperar meu perfil pessoal no Facebook, mas o Instagram do blog Exame de Ordem parece que a conta foi deletada. E nesse momento, inclusive, pelo WhatsApp, né, os fraudadores, que eu não sei de onde são, não são do Brasil, conversam em inglês, estão tentando me extorquir, estão querendo tirar dinheiro para recuperar a conta. Só que eu não negocio com bandido, eu não estou respondendo. O cara está até indignado, mas eu não estou respondendo, porque eu não negocio com bandido, ponto. Né? Então, vou entrar no judiciário aí, vamos ver o que a gente consegue. Se não conseguir restaurar, aí eu vou criar uma conta nova e bola para frente, até porque esse não é o primeiro revés que eu tomo na vida. Giovanni até conhece alguns, né? E essas coisas não derrubam. Chateiam, mas cabeça em pé. Vamos embora. E enquanto isso, o pessoal pode acompanhar pelo blog, né? www.blogexamedeordem.com.br. Inclusive, lá no blog tem um linkzinho do WhatsApp para você estar recebendo todas as informações pelo WhatsApp. Pelo Jus 21 também, aqui nas minhas redes aqui, tudo que for do Jus, tudo que for do blog, aí, enquanto o Maurício está nessa celeuma, a gente vai fazendo aqui por nossas redes. Mas eu tenho fé que vai dar certo, tenho fé que você vai conseguir eliminar aí, vai recuperar. E parabéns por não negociar com bandido, chefe. Bandido não tem muito negócio, não tem muito o que falar não, nem dar cabimento não. Não, e bom tem cabimento. Ele quer dinheiro, vou mandar um dinheiro para onde, sei lá onde, como é que eu quero restaurar. Então assim, não tem conversa com bandido não. Eu até pensei, né, chega o dedo coça para escrever uns negócios no meu inglês mais ou menos, mas não sei falar a palavra em inglês também, mas eu não vou não. É simplesmente negociar. Aliás, isso é importante. Quando a gente se depara com uma situação negativa dessa, o silêncio, né, não negociar com bandido é o caminho, né, Giovanni? Você que entende da esfera penal. Isso, exatamente. Bandido não tem muita negociação não, bandido tem que se lascar mesmo. Mas a gente vai conversar sobre isso amanhã, né? Amanhã a gente vai fazer uma live. A gente vai, inclusive, aproveitar isso que aconteceu com o Maurício para fazer toda uma análise. O Maurício vai fazer uma análise aí jurídica, ele já está se municiando de uma série de elementos para ingressar no judiciário. Então, eu acho que é uma coisa que interessa a todo mundo, porque isso que aconteceu com o Maurício pode acontecer com mais pessoas. Maurício vai dar o caminho das pedras aí, de como peticionar, essas coisas, e eu vou fazer a análise jurídico-penal. Mas isso é tema para a live de amanhã à noite. Quando for ao longo do dia de amanhã, a gente divulga, não é isso, Maurício? A hora? A gente divulga, vamos falar sobre como perder. Porque, veja só, hoje, né, cada vez mais, você está posicionado na internet é muito importante para qualquer coisa, para você divulgar sua marca, sua pessoa, seus produtos, é muito importante. E esse tipo de fraude não é incomum, né? Eu fui otário, não vou mentir, eu cometi um erro de passar uma informação ali que eu não devia ter passado, mas eu fui na inocência porque tinha uma aparência de ser legítimo. Quando eu me dei conta, eu mandei informação e disse, puxa, fiz bobagem, aí o estrago está feito. Mas paciência, né? Já me martirizei aqui um bocado, mas eu não vou ficar sofrendo com isso não. Vamos tocar o bonde. Beleza, tocar o bonde. Amanhã acompanha que vai ser a gente vai transformar um momento ruim no momento de aprendizado para todo mundo aí. Exatamente. E hoje, já que a gente está falando em aprendizado, hoje o tema é estudar. A gente tava, Maurício sugeriu esse tema, eu acho que na quarta-feira, na quinta-feira, e eu achei arretado. Então, Maurício, você sugeriu o tema, eu deixo você começar aí. O que é estudar? Por que a gente vai falar hoje de estudar? Giovanni, esse tema, tá? Estudar, ele é crítico. Ele é crítico na vida de qualquer um, não é só do concurseiro, não é só do examinando. É crítico para a vida.
Infelizmente, o que eu mais vejo hoje na internet é um volume de desinformação sobre o ato de estudar gigantesco. Tem coisa boa, né? Tem coisa boa, mas tem desinformação. Desinformação por quê? Porque muita dessa desinformação ela é construída tendo como baliza algum produto. Então, eu tenho um produto que tem uma determinada característica, eu vou dizer que estudar é algo vinculado àquele produto. Vou te dar um exemplo rápido aqui. 2, na verdade. Cronograma de estudo cronograma, né, de preparação para o AB, por exemplo, como método de estudo. Cronograma não é método. E as pessoas veem como método da aprovação. Não é. Pode até ajudar na aprovação, mas não é método. E se você se engabela com isso, pode incorrer em erro e vir a reprovar. Ou, que é mais comum ainda, né, alimentado por alguns cursos, que videoaula atrapalha o estudo. Né? Eu acho que a comunicação verbal, ela veio antes da escrita, na verdade, como um processo de cognição. Exatamente, de ensinar. Então, de repente, a aula, a explicação, como está tendo aqui, por exemplo, nós estamos conversando, está sendo demonizada por uns como se não fosse instrutivo, o que é falso também. Então, estudar é crítico, e eu passei a me preocupar com isso, quando uma vez eu vi num blog, há muito tempo atrás, inclusive, que quem não tinha lido a Constituição 30 vezes não podia fazer uma prova de concurso inconstitucional. E eu achei aquilo verdade, né? Mas eu achei verdade, eu disse, velho, mas faz sentido, né? Ou seja, no fim das contas, fazendo a digressão sobre o ato de estudar, você só lê a informação, só tem um tipo de input, só tem um tipo de caminho para tratar a informação, não é eficiente. De repente faz sentido ler 30 vezes a Constituição para fixar. Mas você fixa, você não tem a densidade relativa à informação, até porque a Constituição é cheia de conceitos doutrinários, é cheio de derivações jurisprudenciais, né? E você precisa entender isso para que o comando legal seja inteligível, você conseguir desenvolver a partir dali. Então, estudar é uma série de etapas distintas, mas interligadas, que proporcionam o resultado almejado. Qual é o resultado? O domínio da informação. É sempre o domínio da informação. É sempre você ter a capacidade, né, de explicar com clareza e de forma correta qualquer conteúdo. Que conteúdo? Qualquer um. Matemática, português, astrofísica, bioquímica, direito penal, inglês, qualquer coisa. Então, estudar é um processo. E aqui eu quero conversar com vocês exatamente sobre os processos, até porque, enquanto método, estudo enquanto método, existem vários métodos. Um monte de métodos. Mas vocês têm que entender o quê? Para que serve o método? Qual é o caminho que o método vai levar? Como é que verifica isso? E aí eu faço uma pergunta, porque, para quem não sabe, eu tenho uma admiração muito grande pela inteligência do Giovanni, que Giovanni, ele tem uma coisa que as pessoas não têm. É muito raro encontrar, inclusive, que ele tem quase uma memória fotográfica, que não é algo comum, é uma particularidade dele, né? E aí eu queria saber, Giovanni, como é que você faz para estudar, já que você tem a memória diferenciada, que a memória do Giovanni é um negócio assombroso. Como é que funciona para você botar o bumbum na cadeira e fixar a informação? Bom, Maurício, assim, eu realmente tenho uma facilidade grande de memorizar. Se for uma coisa que me interessa, eu consigo memorizar e consigo reter de memória. Isso me ajuda muito quando eu estou estudando, por exemplo, direito penal e processo penal, porque assim, eu posso não lembrar de todas as palavras, mas eu tenho uma excelente noção dos termos que estão no Código Penal, no Código de Processo Penal. Mas é óbvio que isso, por si só, não é suficiente. Então, assim, eu desde muito cedo ali, desde quando estava estudando ainda para o vestibular, eu sempre tentei fazer correlações. Para mim, o mais fácil que tem de aprender é fazer correlações e depois externar as correlações. Vou te dar um exemplo. Quando veio a alteração do pacote anticrime ali no final do ano passado, dezembro para janeiro, eu tinha que sentar para, obviamente, estudar a legislação, estudar o pacote anticrime. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu peguei o pacote anticrime, li toda a legislação e aí depois eu saí anotando do lado quais as correlações eu me lembrava de cabeça. Então, por exemplo, tem lá uma alteração sobre a progressão de regime no pacote anticrime. Aí eu li tudo, depois eu saí lendo novamente e anotando.
A progressão de regime, ela tem alguma súmula que eu me lembrava de cabeça, aí eu botava do lado o número da súmula. A progressão de regime, ela vai impactar algum tipo de cálculo específico de pena, então eu saía anotando. Quando eu fiz essa primeira análise, colocando tudo que eu lembrava, aí eu fui conferir se aquilo que eu lembrava continuava adequado à nova realidade legislativa. Eu saio montando na minha cabeça meio que uma árvore. Então, eu vou estudar, vamos supor, direito penal hoje, eu vou estudar a teoria do crime. Eu leio o que está na lei, eu leio o que está na doutrina uma vez, depois eu volto lendo, criando como se fosse uma árvore. Olha, esse doutrinador diz isso, mas será que o STJ concorda? Será que o STF concorda? Aí eu saio puxando como se fosse galhos. Será que existe algum impacto normativo? A legislação brasileira ela tem muitas particularidades. E todas as vezes que eu estou estudando um tema, eu sempre busco as particularidades e as exceções, porque quando você pega uma particularidade, parece que dá um plot twist. Pô, isso aqui está fora da regra e ajuda a gravar. E aí, depois disso, eu escrevo. Eu tenho esse hábito, eu sempre estudo, eu sempre faço qualquer coisa com uma folha de papel ofício, um lápis ou uma caneta. Então, depois que eu leio, eu venho e rabisco e escrevo, e eu gosto de dar aula para mim mesmo. Então, eu acho que eu divido em 4 etapas. A primeira, uma leitura direta, eu leio o contexto geral. Depois, uma segunda leitura, quando eu saio fazendo as correlações do que eu me lembro, eu faço se chama de evocação, né? A vocação. Eu saio avocando o que eu me lembro e anotando. Depois, o aprofundamento, que é quando eu vou ver se aquilo que eu avoquei ainda está certo e se tem mais coisa para colocar. E o quarto, eu dou uma aula para mim mesmo. Às vezes eu me pego falando só, dando aula para mim mesmo. Só que assim, eu faço isso, eu fixo o conhecimento naquele momento. Só que sempre que eu estudo alguma coisa nova, eu procuro reler as minhas anotações uns 2 ou 3 dias depois e mais ou menos uma semana depois eu procuro repetir a aula que eu dei para mim mesmo. Eu me tranco no escritório e repito a aula que eu dei para mim mesmo, porque normalmente eu me esqueço de algum detalhe, algum assunto, alguma jurisprudência. E nessa segunda revisão, nessa segunda revisita, aí eu vou lá e supro. É como se ficasse algumas lacunas de memória. Aí eu vou lá e supro essas lacunas. Pronto. O Sanguinetti disse aqui que esse método demanda muito tempo. Vamos conversar sobre isso também, tá? Que isso é extremamente importante, essa questão do muito tempo. Até porque, assim, só um detalhe, Maurício, eu não acredito em fórmula mágica de estudo. Eu não acredito. Aquelas pílulas, não, tem essa fórmula mágica que em 15 minutos você vai ter um aprendizado acelerado, as pessoas confundem a memória de curto espaço de tempo, que realmente com a leitura acelerada você consegue, e o aprender. Eu tenho que aprender, porque se eu fizer um decoreba ali de dezembro para janeiro, quando chegar em março eu já esqueci. Então, eu uso esse método porque eu preciso aprender. Aí eu vou chamar a atenção para quem está ouvindo, que são coisas interessantes. Primeiro, o Giovanni está falando de um método que ele utiliza sobre uma base já construída. Tá? Então, assim, Giovanni não está partindo do zero. Ele tem uma estrutura basal, né, da onde ele constrói a partir dali. Então, assim, o que o Giovanni falou, fazer igual. Calma. Segundo, o Giovanni faz isso porque ele tem a particularidade que o Giovanni tem memória fotográfica. Não é todo mundo que tem. Então, é preciso, né, ter alguns poréns. Mas presta atenção só nas etapas. A primeira etapa, o Giovanni faz o quê? É a leitura. E isso se chama, como ele falou, de avocação. Por que avocação? Porque a informação nova não pertence a ele. O que ele tem que fazer? Avocação não. Assimilação, perdão. Não é a avocação, é a assimilação. A informação é o input, nova né? É o input. É o input. A informação nova não pertence a ele. O que ele precisa fazer, então? E esse é o primeiro estágio, na verdade, quando você vai estudar. Você precisa assimilar, é tomar o contato. Existem 2 caminhos. Ou você faz isso, né, por leitura, ou você faz isso por audição. São os 2 caminhos de internalizar a informação. Ele faz isso. Qual é o segundo estágio? Agora ele quer comparar informação, a prévia com a nova, para estabelecer o quê? Certificações sobre o que ele já dominava. O que é isso? Reflexão analítica. Ele está pensando e fazendo análise. Isso aí é o pensar no seu mais puro estado. Estou pensando sobre. É a inteligência sobre a coisa. Não se trata, e cuidado com isso, de só memorizar. Ele não está memorizando aqui. E aí vem um pulo do gato. Muita gente acha que a repetição estabelece memorização. Mas a compreensão,
quando você estabelece ela de forma crítica, ela é muito mais decisiva, muito mais consistente do que mera repetição para fixar. Você pensa sobre, quando você compreende e reflete, até comparando, o processo é muito mais consistente. Assim, muito mais consistente. E aí o que ele faz? Estabelece as pontes. Depois, qual é o terceiro estágio? Começa a estabelecer as raízes, né? Qual é o terceiro estágio? Você vai fazendo a árvore, não é isso? Isso, eu vou fazendo a árvore toda lá, pegando as exceções, vendo onde é que se encaixa, se não se encaixa. Eu faço o caule e aí começo a puxar os galhos da árvore, até onde eu posso ir com aquela regra, até onde aquela regra impacta outra regra, para poder revisar e dar aula para mim mesmo, né? Eu gosto muito desse método de entender e principalmente de ir atrás das exceções. Quando você pega uma exceção, você acaba decorando a regra. Pronto. O que acontece então? Ele expande, né, o ato de reflexão para estabelecer conexões, porque a norma tem isso, né? Você tem, por exemplo, a Constituição, ela tem um comando lá no artigo 5º, tá? Ninguém será condenado sem devido processo legal, por exemplo. Onde isso encaixa no Código de Processo Penal? Onde isso conversa com o direito penal? Onde isso conversa com a jurisprudência? E as ramificações desse aí são imensas, né? Porque as hipóteses de liberdade, aliás, no Brasil mudam o tempo todo, né? É um negócio impressionante. Aí a gente teve, inclusive, esse caso do traficante que foi solto pelo Marco Aurélio, que é um case que você vai na Constituição, ninguém será condenado, não sei o quê. Mas como é que se aplica a condenação? E a condenação em segunda instância? Se você começa a pensar e estabelecer os links, o que você faz? Estabelece a densidade, né, do domínio da informação. Exatamente o que o Martins está falando aqui, a visão sistêmica da coisa. Mas ela tem que ser o quê? Pensada. E você tem que fazer o quê? A avocação. E o Giovanni falou também da revisão. E a revisão é extremamente importante, que ele fala, eu gosto de dar aula para mim mesmo, eu faço anotações. Enquanto você está assistindo uma aula, você está lendo, qual é o fluxo da informação? É de fora para dentro. É a assimilação, é o input, a entrada. Quando você vai exteriorizar, ou seja, explicar e explicar, não é exatamente igual a refletir, se bem que os dois podem acontecer de forma concomitante, mas o explicar é você tirar o que você fez de dentro e botar para fora. E isso, em termos de neurofisiologia, tem um impacto extremamente importante na fixação do conteúdo. Por quê? O que acontece? Quando você toma contato com a informação, e aqui eu vou desconsiderar o Giovanni, que ele não é normal, ou seja, ele tem uma memória fotográfica, eu estou falando aqui com os pobres mortais que sofrem mais, né? Ou seja, como nós, né, pessoas comuns. Quando você toma contato com a informação, o que acontece? Você toma contato e inicia o processo de esquecimento. Você vai esquecer. E isso é normal, é próprio do processo. Como é que você faz para não esquecer? Você precisa exteriorizar. Mas como é que isso funciona? Quando você assimila a informação, você, por exemplo, eu estou falando aqui, vocês estão assimilando, o som entra transformado em impulso bioelétrico, sobe ao cérebro, vem em uma pré-sinapse, chega na ponta da pré-sinapse, tá? E encontra uma série de proteínas específicas lá. Essas proteínas são a memória. Você ouve aquilo, você lembra, emite um impulso, uma carga química no espaço muito estreito chamado de fenda sináptica. A carga química bate na ponta da pós-sinapse e emite um impulso bioelétrico de resposta e você lembra. O que é o esquecimento? Quando você toma contato com informação pela primeira vez e começa a pensar sobre, essas proteínas são depositadas na pré-sinapse. Só que se você não trabalhar aquela informação, o que acontece? A pré-sinapse suprime aquele conjunto proteico. Quando emite impulso bioelétrico, não existem as proteínas, sem carga química na fenda, sem impulso de resposta, esqueceu. E nós esquecemos porque o cérebro está sempre limpando informação não demandada. Então, quer fixar a proteína, o que você tem que fazer? A primeira coisa, prestar atenção. E eu imagino que você, quando vai estudar, você se isola. É a primeira coisa que você faz. Por quê? Para estar focado. Se não tiver foco, não tem estudo. Pronto. Só um detalhe, Maurício. Desde a época de colégio, eu nunca gostei de estudar. Por exemplo, eu vejo gente que estuda o professor falando e o cara anotando e tal. Eu sempre gostei de prestar atenção. Para mim, tem que ser compartimentalizado. Se o professor está falando, sim, eu vou olhar o que o professor está dizendo. Se é na hora de eu anotar, eu vou anotar. E eu não consigo estudar se eu tiver muito estímulo externo, assim. Se me chamar, eu tenho que desligar o celular, baixar a cabeça até dar uma dor na bola do olho.
quanto mais concentrado eu tenho, mais facilidade eu tenho de reter informação. E isso é extremamente importante, porque sem foco, sem a estrutura do foco, não funciona. Experimente estudar, por exemplo, no JUS 21, o Giovanni dá o expediente lá no JUS 21, é uma bronca a cada 5 minutos, né? O negócio do vídeo aqui, o administrativo, pagamento, não sei o quê. Se você senta para estudar e não consegue focar, você não retém. Não tem como. Para começar a estudar, a primeira coisa que você tem que fazer é construir o foco. O que é o foco? É a visão, a audição e a atenção direcionados para um único objeto. Visão, audição, mais visão juntos formam o foco. Formou o foco, o que acontece com o Giovanni na sequência? Ele está com o nível de cognição dele no ápice. Quando você está focado, você está com a sua capacidade de entender no máximo. Aí vem o segundo alicerce. O foco é o primeiro alicerce. O segundo alicerce qual é? A cognição, é entender. Galera, para você entender, você tem que estar focado. E para você construir a memória, para lembrar no futuro, você tem que entender. Porque é impossível construir memória sem entender. Impossível, não dá. Se você não entender, você não vai conseguir explicar, não vai conseguir transformar aquilo em memória. Entendeu? Aí começa, a partir do momento que você entende, começa uma série de processos distintos, os mais variados, para estabelecer a memória. Giovanni, por exemplo, falou aqui estabelecer associações, fazer resumos, fazer exercícios, né? Quando a gente está pensando em concurso público, nós estamos pensando em exame de ordem, resolver questão é um processo necessário para você estabelecer o quê? A memória. O que você vai fazer então? É um jogo. É um jogo de assimilar e um jogo de exteriorizar. Exteriorizar a informação pode acontecer de várias formas. E também tem o processo de refletir sobre. Você pode exteriorizar dando uma aula. Você pode exteriorizar resolvendo questões. Você pode exteriorizar escrevendo. Você pode exteriorizar numa dinâmica com um amigo fazendo uma disputa de conhecimento. Existem várias formas. Ah, então tá. Exteriorizei. E aí? E aí vem a diferença do Giovanni para os outros. O Giovanni faz isso uma vez e resolveu. Tá aí a virtude da memória fotográfica. As pessoas normais precisam submeter a informação a um processo de revisão constante, 7, 9, 12, 17 vezes, revisando aquele conteúdo, não sei, depende de organismo para organismo, para estabilizar. E aí falaram aqui na transmissão, mas assim demora muito, o jeito que o Giovanni Moraes faz demora muito. Esse é o ponto. Giovanni sabe que quando a gente está ali em véspera de exame de ordem, o que acontece com o examinando? É a doideira, quer ver o mundo, né? Resolver, professor, me deu bizu. Qual a peça vai cair? Qual a peça vai cair? Qual é a peça que vai cair? Aquele negócio, né? Aquela loucura de assimilar um monte de conteúdo. Não dá, tá? Para você combinar qualidade com velocidade. Quando o assunto é estudar, não dá. O que você faz? Comece a estudar antes. Porque se você imprimir velocidade no processo, a sua qualidade vai ser pior. Esse é o primeiro ponto. Não tem conjugação. Por quê? Porque você tem que entender, você tem que fixar. Como é que você sabe que um método de estudo, né, funciona? Como é que você sabe que o que você está fazendo presta? É sempre pelo resultado. Você está em casa de bobeira, pergunta, o que eu estudei sobre aquele assunto 2 semanas atrás? Explica. Você conseguir explicar sem consultar nenhuma fonte, você sabe. Ponto. Então, se você está estudando, e isso é muito comum, Giovanni, a galera estuda, entende, sente-se satisfeito porque entendeu e passa para frente. Na hora da prova, não consegue lembrar. Mas eu entendi naquela parte. É o famoso errar sabendo, né? Muita gente diz, como é que eu erro sabendo? Exatamente. Então, assim, por quê? Porque durante o processo de estudo, e esse é um dos grandes erros, quem está fazendo exame de ordem com concursos públicos, durante o processo de estudo, não se preocupa em fazer o escrutínio do próprio processo. Ou seja, se perguntar, estou aprendendo? Não sei. Como é que faz? Bota para fora. Né? Bota para fora. O que você estudou semana passada?
2 semanas atrás. Pá, e aquele tema é o quê? Pô, se você consegue explicar para si mesmo o que está estudando, com margens de tempos distintas, você sabe. Ah, mas aí eu tentei explicar e não consegui. Volta, precisa revisar. Você já entendeu. A etapa mais difícil que é entender, a mais difícil é entender. A mais trabalhosa é fixar. Não confunda. Uma coisa é entender, que é difícil, às vezes fácil, mas que pode gerar mais problema aqui. Mas a mais trabalhosa é lembrar. E, gente, estudar dói. O que cognitivamente é mais complicado para qualquer um? É botar de dentro para fora. É explicar. Até posso fazer uma parte, Maurício? Maurício? Maurício travou aqui. Deixa eu ver se ele volta. Opa! Oi, voltou. Me ligaram aqui. Deixa eu fazer uma parte, então. Quando você travar, fazer uma parte. Pessoal, vocês têm que entender uma coisa. A reflexão, o raciocínio e a memória, como o Maurício explicou, é uma reação bioquímica. Os neurônios, eles não se tocam, certo? Você tem bilhões de neurônios, e esses neurônios não se tocam em momento nenhum. E o neurônio, ele tem um corpo dele, onde ele vai transmitir o impulso elétrico através da membrana plasmática, chega no final dele, ali no final do neurônio tem um axônio, no axônio tem uma coisa chamada bainha de mielina, que potencializa a corrente elétrica, para que essa corrente elétrica possa saltar nesse espaço, nessa fenda sináptica que o Maurício falou, que é preenchido de proteínas que a gente chama de neurotransmissores. E aí, isso demanda energia. Essa potencialização do impulso elétrico na bainha de mielina, essa produção de neurotransmissores demanda energia. E nosso cérebro é montado para ser preguiçoso. Nosso cérebro ele é historicamente, evolutivamente preparado para buscar sempre o caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? São as sinapses que você já tem. A criação de novas sinapses é muito complicada, a criação de novas sinapses é muito difícil. É por isso que a criança, até o primeiro reboot do cérebro, que se dá aos 7 anos de idade, ela é uma verdadeira esponja. Porque ela nasceu ali uma tábula rasa, tirando os elementos da personalidade, segundo Freud, ela nasceu uma tábula rasa. Então ali, o que você botar, ela vai formar aquela sinapse. Depois que ela formar aquelas primeiras sinapses, o cérebro vai ficar preguiçoso. É por isso que Maurício está tão coberto de razão. Essa questão da fixação é tão difícil porque você tem que lutar contra si mesmo, né, Maurício? Exatamente. Mas o grande lance, né, dessa luta é que o início é sempre assim. O início é sempre difícil. Depois fica fácil. Por quê? Porque há estabilidade. E é isso que você tem. Ah, meu Deus, o assunto é difícil. Bate nele de novo, bota para fora. Bate nele de novo, bota para fora. Faz isso sequenciadamente que você vai estabelecer e fica fácil. Quando a informação fica fácil, porque houve a estabilização dela, aí você pode falar, agora eu sei. E isso se reflete de uma forma fantástica nas provas. Então, quando eu falo assim, olha, vamos estudar com antecedência, vamos nos preparar com antecedência, por quê? Para dar tempo de estabelecer um processo. E aí vem uma coisa que poucos fazem também, que é o empirismo. Porque assim, o Maurício está falando isso, que lindo, né? O Maurício falando isso, mas funciona. O fulaninho falou aquilo, mas funciona. O empirismo nada mais é do que você pegar uma proposta e executá-la, testar. Isso é ciência. Então, quando fala assim, estuda assim, você pergunta, beleza, eu vou estudar assim. Depois de X tempo, que resultado eu vou colher? Ou estuda assado, beleza, vou estudar assado. Depois de X tempo, eu vou colher um resultado assim. Compara os resultados. Compara a eficiência do processo. Então, quando eu vejo umas coisas, por exemplo, eu vi um professor de um certo curso aí, que vende PDF, falar que quando você está assistindo videoaula, você fica assim, preguiçoso, né? Tá ali, você está passivo, estudo passivo. Você está só recebendo a aula, né? E não tem curso. Mas se você pegar o PDF, não, você está lendo o PDF, pega a caneta e marca aqui, você tem um estudo ativo quando faz a leitura. E isso é falso. Isso é essencialmente falso. Por quê? Porque, primeiro, não existe passivo e ativo. Isso é invenção sem fundamento. O que existe é assimilação, receber, ou a vocação, exteriorizar, e no meio, a reflexão. Você pode assistir uma videoaula agora aqui, focado. A diferença está no foco. Se você assistir uma aula focado, ou você pegar um texto focado, você vai estar assimilando com interesse, você está ali entendendo. Se você assistir a aula sem motivação, se você começar a ler sem motivação, o resultado vai ser o mesmo. Você vai ter uma péssima assimilação. Então, confunde o canal de transmissão
com um processo cognitivo. E Aí, ou é ignorância ou é má fé. outra coisa, as pessoas querem mesurar o resultado por tempo, né? Não, se eu estudei 1 hora, se eu estudei 2 horas, está rendendo. Você pode ter estudado 2 horas e não ter servido de nada. Você pode ter estudado 15 minutos e ter sido extremamente eficiente, né? Aí, tem muitas variáveis, né? A gente está falando de uma coisa muito complexa. Por exemplo, se você for estudar uma coisa que você gosta, a facilidade cresce. Se você vai estudar uma coisa que você não gosta, a dificuldade é proporcional. Não, mas eu falo assim, tem gente, por exemplo, que chega e diz, olha, se você não estudar 10 horas por dia, você não passa para um concurso delegado. Isso é uma premissa falsa. Eu conheço alunos que estudaram 2 horas por dia e passaram, e conheço alunos que estudavam 12 horas por dia e não passaram. Porque a questão não está necessariamente no tempo diário de estudo, mas sim na qualidade desse estudo que você está tendo. Não, e na qualidade é o seguinte, essa coisa de estudar 10 horas por dia, ela demanda um fator que a gente chama de foco, né? Que você está aqui prestando atenção. Só que focar cansa, gasta energia. Então, qual é a qualidade do estudo de uma pessoa que tenta estudar por 10 horas? É baixa. Não é melhor você estudar 3, 4, mas focado, estruturado, ali, inteiro, eu costumo fazer a seguinte comparação, cara. Eu digo assim, o cérebro é um músculo. Imagine que o cérebro é como seu bíceps, seu tríceps, seu peitoral. Você vai para a academia e você quer ganhar resistência e ganhar hipertrofia. Se eu pego um cara que está zerado, jogo ele na academia, boto ele ali para fazer 30 minutos de esteira velocidade 10, 2 minutos de corda naval, 3 minutos de prancha, leg press lá em cima, tal. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai sair o primeiro dia quebrado, no segundo dia ele não vai aguentar e no terceiro dia ele desistiu da academia. O que é o ideal? O que é que se espera? Que você comece devagarzinho e progressivamente, vai fazer 10 minutos, vai fazer 15 minutos, no outro dia você vai fazer 20 minutos, até que você vai chegar a um ponto onde seu organismo vai sentir que aquele é o seu ponto de saturação. Se você começa muito pesado, você desiste. Se você começa mais leve, mais mantém a regularidade, porque para mim, principalmente para quem está zerado de estudo, mais importante do que intensidade é regularidade. Sim. A tendência natural de você desistir nos 7, 10, 15 primeiros dias é gigante. Então é melhor você começar mais leve e ter regularidade do que você se enganar e começar mais pesado. Isso é uma das coisas, Maurício. Todos os cursos do JUS 21, eles têm mentoria. Delegado de Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, segunda fase de OAB, todos os nossos cursos aqui do JUS 21, eles têm mentoria, que é comandada lá pela equipe, organizada pela professora Letícia. E talvez assim, a reclamação mais recorrente que eu tenho de aluno que está começando a estudar é o aluno dizendo assim, olha, é porque aqui a minha mentoria me botou 1 hora de estudo nessa primeira semana, eu estou começando agora, eu quero 8 horas por dia, eu quero 10 horas por dia. Isso não funciona. Se você está zerado de estudo e a mentoria chega e te bota aí 8 horas para estudar, daqui a 1 semana você não está estudando mais nada, você pega abuso, o seu cérebro vai fazer de tudo para que você desista daquele curso que você está fazendo. Então isso não é bom. É muito melhor você começar... Fazendo até um adendo, como a gente tem esse feedback da mentoria, que é o comportamento do estudante, hoje, até por conta da pandemia, o que teve de estudante que parou, não aguenta estudar, é gigantesco. Por condições emocionais. Então, a gente percebe isso. A mentoria no JUS 21 serve para você manter, né, um padrão de estudo e saber o que estudar. São 2 coisas extremamente importantes. Influenciando também nesse aspecto psicológico. Então, se você tem esse tipo de adversidade, essa coisa de desistência, a gente percebe. E o papel da mentoria é exatamente fazer com que o processo de estudo se torne constante. Que não haja o quê? Uma quebra no processo. Porque a gente só sabe que depois de 1 mês, ali 1 mês e meio que você começa, está mantendo um padrão, aí você começa a ganhar o quê? Autonomia de vontade pessoal, no sentido de que faça chuva, faça sol, você vai lá, sempre estuda. Isso é extremamente importante. Você se automotiva, você cria um padrão. E esse padrão, para OAB, para concurso pesado, como polícia, também é fundamental. Né? E a mentoria está lá para ajudar isso. Fala nisso, Giovanni. Tá com desconto hoje? Começou? Foi, eu estou botando aqui, eu estou escrevendo aqui. Vai falando aí enquanto eu escrevo, porque eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Isso se chama foco. A gente está lançando uma promoção agora, né? 40% de desconto em todos os cursos, as pós-graduações em segurança pública, em direito penal, em direito do trabalho,
pós-graduação tributário, administrativo, civil não, processo civil, constitucional, curso de polícia, OAB, né, segunda fase, para quem vai estudar agora, estamos aí há 1 mês e 3 semanas da prova. Primeira fase do OAB também, nós estamos aí de 3 a 4 meses, ainda vou analisar essa questão de quanto tempo a gente tem para a próxima primeira fase, os cursos de prática, ou seja, quer estudar, quer pegar material de qualidade, quer orientação, né? Você quer estar ligado no processo de estudar, quer ser conduzido de forma correta, tem as mentorias que são individualizadas, é importante ressaltar que elas são individualizadas. É bom que se diga que as mentorias fazem parte do curso, elas são gratuitas para os alunos matriculados no curso. Exatamente. Então, ajuda muito no processo de preparação. Todo o site está com 40% de desconto, incluindo as pós-graduações, são as últimas vagas das pós-graduações, aí varia muito, tem muito aluno que diz assim, Giovanni, fica até quando, tal? Por exemplo, quem comprar agora a pós-graduação de segurança pública, eu acho que tem lá umas 50 vagas remanescentes, pode ser que amanhã já não tenha mais. Pós-graduação em penal também, pode ser que amanhã tenha acabado as vagas. E o pessoal que está perguntando sobre os cursos de polícia, pode comprar os cursos de polícia tranquilamente, quem comprar agora a gente vai prorrogar os cursos aí, para quem comprar agora, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Delegado de Polícia, a gente prorroga até meados do ano que vem ali, eu acho que até por volta de começo de agosto de 2021, para você poder assistir com toda tranquilidade. No site, Maurício, é bom que se diga que todo o site está com 40% de desconto. Mas eu fixei aqui o WhatsApp, esse WhatsApp está aparecendo em tela aí, é da nossa equipe de vendas. Está aparecendo certo? Não, você publicou? Está aparecendo não. Está fixado aí, tá vendo não? WhatsApp, desconto especial. Não, para mim não. Tá aparecendo. Apareceu aqui para mim, eu acho que apareceu para vocês aí também, apareceu para a galera toda. WhatsApp, desconto especial, porque o senhor acho que deve ter dado uma travada na hora que veio a ligação. E aí, nesse WhatsApp aí, que está fixado, galera, se vocês estiverem vendo o WhatsApp fixado aí, escreve aí só para repetir para todo mundo, certo? Que é 81 99930 6248. Nesse WhatsApp de vendas, a nossa equipe de vendas está de plantão hoje até às 22 horas e aí você consegue um desconto especial a mais. Você diz, eu estava vendo a live do Maurício, eu estava vendo a live do Giovanni aí, e eles disseram que o site está com 40%, mas manda um WhatsApp aí que o pessoal de atendimento lá vai dar um descontinho adicional para você se matricular hoje. Agora, lembrando, tá, pessoal? É importante lembrar isso para vocês. A gente não tem como garantir até quando as vagas da pós-graduação, porque são as últimas vagas para início imediato. Para os concursos públicos, não. Projeto Delta, Projeto Alfa, a gente garante essa semana toda. Mas para as pós, pode ser que chegue amanhã e não tenha mais nenhuma vaga na pós de penal. Pode ser que chegue na terça e não tenha mais nenhuma vaga na pós de trabalho, porque a gente só disponibiliza as vagas que o MEC autoriza. Então, se você está pensando em fazer sua pós, está pensando em começar a sua pós, tenta aproveitar essa oportunidade, que eu acho que é uma excelente oportunidade, um excelente desconto para você vir estudar. Perfeito. E falando uma coisa, Giovanni, você que é macaco velho do penal aí, estuda esse negócio há uns 20... Não, você dá aula há 20 anos, né? Você deve estudar mais tempo. 20, um pouquinho mais, Um pouquinho mais. Fala do efeito acumulativo. Você sabe, continua estudando, sabe? Hoje você pode dizer, né, e pelo que a gente vê se ministrando alunos, que você sabe pra caramba, você é um monstro. Mas você percebe que, na verdade, com o decurso do tempo, já que você é professor, estuda de forma constante, você vai tornando a densidade da informação tão grande que você tem uma facilidade para falar imensa. Acho que numa penúltima live dessa que a gente fez, você me corrigiu de um erro que eu fiz. E você corrigiu, não é assim, não, é assim. Eu disse, caralho, velho, sabe penal demais. Sabe penal demais. Você sente isso? Você tem essa coisa de perceber que o domínio cada vez maior? Maurício, é porque o que acontece é o seguinte, existe uma diferença entre você acumular o conhecimento e você manejar o conhecimento. E o manejar o conhecimento é uma coisa que só vem com o tempo. Eu considero que é assim, é como se você fosse fazendo uma base, depositando a informação em cima da informação, em cima da informação. Então, quanto mais tempo passa, quanto mais você trabalha com alguma coisa, mais sólida fica essa base. Eu conheço muita gente nova que está começando agora, que tem uma bagagem muito grande de informação, mas eles ainda não conseguem, por falta de tempo de vida, de maturidade, de experiência de aula, eles não conseguem fazer as devidas derivações, as devidas combinações, sistematizar os devidos empregos. Então,
eu diria para você que esse tempo que eu tenho de professor, eu dou aula de direito desde 99 para 2000. Nós estamos em 2020, quer dizer, há 21 anos para 22. Eu sou professor desde os 18 anos, comecei como professor de História, depois como professor de Direito. Sou professor desde os 18 anos, estou com 44. Então, assim, mais de 2 décadas. E eu tenho batido 21 anos de professor de Direito. E, com o tempo, você acaba ganhando uma facilidade maior de fazer essa sistematização. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu tenho uma facilidade muito grande, que é tipificar crime. Que talvez a grande dificuldade do penalista seja tipificar crimes. Por quê? Os tipos penais eles são muito parecidos. E existe no direito penal muito assim as lendas, o achar que é. Então as pessoas mostram um caso concreto, eu vejo alguma coisa na imprensa, eu vejo uma notícia na internet, automaticamente eu já consigo fazer a tipificação do crime, automaticamente eu já consigo dizer o que é. Isso é o quê? Isso não é só a bagagem de informação, mas é a experiência de fazer nas correlações. Vou te dar 2 exemplos. Nós tivemos uma situação fatídica aqui no Recife, triste, lamentável, de uma criança que morreu. Ela estava num prédio, filho de uma empregada de uma determinada família, e, enfim, pegou o elevador e chegou num vão e caiu, e deu uma repercussão nacional gigantesca. Eu acho que você deve lembrar disso aí. E na época que aconteceu, todo mundo dizendo, olha, isso é crime de homicídio culposo, não sei o quê, não sei o quê. Na hora, eu disse, não, pode parar, isso não é homicídio, não. Isso é abandono de incapaz qualificado. Existe uma regra no Código Penal que tipifica exatamente essa conduta, abandono de incapaz qualificado. E aí, quando veio todo o desenrolar do processo, que o Ministério Público interviu, a tipificação feita pelo delegado, pelo promotor e recepcionado pelo Poder Judiciário foi abandono de incapaz qualificado. Então, essa facilidade de bater o olho, você acaba aprendendo com o tempo. Outro exemplo, houve um outro caso, já que falei de criança também, houve um outro caso assim, que deu muita repercussão aqui no Pernambuco, que uma mãe pegou e colocou uma criança dentro de uma caixa, criança recém-nascida de uns 2 anos, envolta em lençóis, e uma mãe de muito pouca renda, foi até uma casa de uma família muito rica, adentrou o portão do jardim, chegou na porta da casa e bateu na porta da casa e deixou a criança lá. E ficou do lado de fora, escondida no meio de umas árvores, observando se a criança ia ser resgatada. Quando a senhora saiu, pegou a criança e botou para dentro. E aí depois essa mãe foi capturada pelo sistema de câmeras da casa. E ela foi, o pessoal acusando ela de abandono de incapaz. E na hora eu disse, não, isso não é abandono de incapaz. Porque a lei diz que abandono de incapaz é abandonar incapaz de uma forma que este não possa se defender de eventuais riscos. A mãe, em momento nenhum, deixou a criança só sem poder se defender de eventuais riscos. O fato foi atípico. Então, essa facilidade você acaba, com o tempo, aprendendo. E mais, né? Nós somos testados 3 vezes por ano na OAB e toda vida que tem um concurso. Então, quando vem uma prova da OAB, se aquilo que a gente não falou não tiver certo, a gente se lascou. Porque o aluno vai chegar e vai dizer, não, você me ensinou errado, você não me ensinou. E quando tem um concurso de carreiras policiais. Então, acho que isso que acaba acontecendo, esse acúmulo de conhecimento acaba dando uma facilidade de interpretação dos institutos. E aí eu pergunto para você também, Giovanni, a gente tirou isso aí pela última segunda fase que nós tivemos, que foi a do 30, né? Foi ano passado, o exame de ordem, para quem não sabe, congelou por causa da pandemia. E eu me lembro que foi a peças e 4 questões, né? E a gente fez um vídeo logo depois, porque tudo que havia sido ministrado em aula, né, tudo que caiu na prova, havia sido ministrado em aula. E as questões, né, e a peça, derivadas de jurisprudência recente do STF e do STJ. Ou seja, esse tempo de estudo também ensina você a conhecer os caminhos das pedras. Isso é verdade. Quem me acompanha nas redes sociais, quem acompanha aqui o meu perfil, aqui no Instagram, @GiovanniMoraes2, ou no Facebook, ou até mesmo no Twitter, sabe que às vezes eu chego a comentar decisões do STJ e do STF em tempo real. E muita gente diz, porra, mas também tu é macaco de STJ, tu é macaco de STF. Claro. O que cai em prova de OAB, em penal e processo penal, o que cai em prova de concurso é o que o STJ e o STF diz. Por exemplo, recentemente o STF, agora foi o último julgado do ministro Celso de Mello, onde ele foi relator. O STF disse que juiz não pode decretar preventiva de ofício na audiência de custódia. Onde é que está escrito na letra da lei? Em canto nenhum. Na letra da lei está dizendo que o juiz pode decretar de ofício prisão preventiva. O STF disse que o juiz não pode decretar preventiva de ofício. Eu tenho que saber o que o STF diz, porque eu tenho certeza que na próxima prova da OAB, não nessa agora, nessa segunda fase que vai ser em dezembro,
Na próxima segunda fase, isso é uma questão discursiva. Eu não tenho a menor dúvida que isso é uma questão discursiva. Então você tem que saber, você tem que ter essa experiência. Bicho, tudo na vida é o desenrolo, tudo na vida é a experiência, tudo na vida é a maturidade. Você não tem essa maturidade, você acaba não conseguindo atingir seus objetivos. Vou te dar um outro exemplo. Eu passei um tempo sendo chamado de doido, porque eu cheguei e dizia, olha, vamos estudar contra-razões não, vamos estudar memoriais primeiro no juizado. O senhor está doido, não está vendo que não vai cair nunca, não existe memoriais no juizado. Eu estou aqui estagiando faz 3 meses no escritório, ninguém nunca fez memoriais no juizado. O problema é que o STJ, um pouco antes de fechar o edital da prova, não vou me lembrar qual foi a prova agora, o STJ tinha acolhido e tinha dito que era válido memoriais no juizado. E eu digo, bicho, isso vai cair, isso vai ser a peça. Ninguém deu, só a gente deu. Aí quando caiu o povo, não, Maurício, pede a anulação, porque... Não, a gente falou. Lembra quando caiu contra-razões, que o pessoal dizia que não podia cair contra-razões? Isso não pode cair porque se as contra-razões estão começando a chegar para ser apreciadas nos tribunais superiores. Então, é indispensável, não só você conhecer a lei, não só você conhecer a doutrina, mas é indispensável você estar atento ao que o STJ e o STF faz. Não é porque a gente goste de estar questionando o que o STJ e o STF faz, não. É porque cai, faz parte do métier, faz parte das regras do estudo. Eu me lembro, inclusive, dessa da contra-razões, que teve professora, né, lá de São Paulo, que fosse, não, é apelação mesmo. É apelação porque ela não tinha dado a peça. E aqui vem um problema, né, que eu acho que o professor que tem experiência supera com seus alunos. Esse é um grande problema. Naquela época, muita gente pedindo anulação, né, pedindo a pontuação, pedindo anulação não, pedindo que aceitasse, né, a apelação em penal, porque o professor do cursinho não deu contra-razões de apelação. O que me chocou, e na verdade no mercado só 2 professores dela, se eu não me engano 2. Um foi você, o outro não lembro quem era. O resto todo o mercado não deu. É um treino mnemônico que nivela o candidato com base na mediocridade. Que é uma coisa que o professor com experiência, que enxerga as coisas, não permite. Por quê? Porque, poxa, você tem uma decisão. Você tem que atacar aquela decisão com um recurso. Mas você não foi sucumbente em nada. Você não recorre. A outra parte recorreu. O que você faz? Ah, não fui sucumbente, mas vou recorrer. Isso não existe. O que você tem que fazer? A contra-razão. Eu vou recorrer contra uma decisão que inocentou o meu cliente. Não existe. Exatamente. A decisão foi 100% favorável a você. Então, só te cabe a contra-razões. É o juízo crítico. É a reflexão sobre o fato. As pessoas não pensam. Aqueles candidatos dos outros cursos não pensam, porra. O cara é deparado com a situação fácil, com o problema, o cara não consegue pensar, não compreende os institutos, não compreende para que serve o instituto e a sua aplicação. E aí torna-se vítima, né, de um processo de ensino mecanizado, né, um processo de ensino massificado, cujo propósito é entregar um produto. Toma aqui. Você tem uma ideia como essa história da densidade da informação é importante? Aqui no JUS 21, tanto o pessoal da pós de segurança pública, quanto o pessoal que faz pós em penal e processo penal, eles têm um módulo de crimes em espécie comigo. Eu acho que deve ter mais de 50... A última vez que eu vi, estava com 56 horas de aula, e eu ainda devo gravar mais umas 10 horas a 12 horas. Vai dar umas 70 horas de aula, mais ou menos, onde eu analiso todos os crimes. Eu começo no 121 e vou até o 359 do Código Penal. E a primeira aula de homicídio, só a primeira aula de homicídio simples, nós tratamos em 2 horas de todos os preâmbulos antes de chegar no homicídio. E aí eu me lembro que um aluno mandou uma mensagem: Giovana, a sua primeira aula vai ser de quê? Eu disse, de homicídio. Ele disse, 15 minutos, né? Eu digo, por quê? Ele disse, porque homicídio todo mundo sabe. Matar alguém é artigo 121 do Código Penal. A pessoa que faz isso, ela não vai ter densidade nunca. Eu disse, não, assista a aula. A gente, quando está falando de homicídio aqui na pós, a primeira coisa que a gente fala, quando começa a vida. Então, eu explico a diferença entre concepção e gestação. Eu explico que o direito penal tutela a gestação, mas não tutela a concepção. A gente explica o que é um processo de nidação. A gente explica o que é movimentos de parto. Onde é o limite de um aborto para um homicídio? É o nascimento. Mas o que é o nascimento da criança? É quando a criança sai do ventre materno. Não necessariamente. Existem N pontos diferentes de nascimento, dependendo de movimentos do parto, se o parto é cesáreo, se o parto não é. E se a criança nasceu e não respirou? Como é que você faz o exame? Ah, não, hidrostática de galena. Isso era 2000 anos, hoje é diferente.
Então, você tem que criar toda uma base de conhecimento para depois começar a falar da lei. Exemplo, quando eu estou dando roubo aqui, roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Eu não me sinto confortável. Dizer, ó, a pena do roubo é tanto se houver emprego de arma de fogo. Ou se houver emprego de arma. Eu faço questão de mostrar quais são as armas. Tem gente que acha que arma de fogo é só revólver e pistola. Não. Então, assim, a preocupação de dar a densidade existe. Por quê? Porque eu quero que um aluno que fez a pós-graduação de segurança pública, um aluno que fez a pós-graduação de direito penal, ele saia daqui sendo capaz de discutir direito penal e processo penal, sendo capaz de discutir, no caso do meu módulo, dos crimes em espécie, com qualquer pessoa. Mas não discutir só repetindo o que foi dito, mas discutir com profundidade. Eu chego a falar, Maurício, para você ter uma ideia, quando trata da embriaguez, eu chego a falar nos principais efeitos das principais drogas no intervalo de 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos e 1 hora. Até o bizu de como é que o agente de trânsito consegue saber qual tipo de droga o cara consumiu só botando a lanterna no olho dele, a gente dá. É essa profundidade de conhecimento que faz diferença no mercado, por exemplo, para quem quer uma pós, né? Quem está fazendo uma pós quer se diferenciar. Exatamente. Ou seja, né, esse aí, a gente falando de assimilação, quando você tem um conteúdo, aí a gente volta àquela questão do PDF do professor, né? O professor explicando com densidade, para mim, né, tem um valor muito grande. Não que a gente dá o PDF aqui no JUS 21, mas ninguém vai dar só o PDF, né? Não é que a aula é melhor do que o texto é melhor do que a aula. São complementares. Às vezes você lê um negócio, poxa, ali, né, cadê a inteligência sobre a coisa? Não consigo fazer. O professor explicou. Ah, o professor explicou, pronto. Resolveu. Então não é uma coisa ou outra. Eu acho que estudar, em termos quando você fala de assimilar informação, é um conjunto, né? Você vai ler, você vai assistir a aula para poder entender, estabelecer o maior entendimento possível, né? Com a devida densidade. E isso é importante, quando você tem um professor experiente que conhece as bancas, lida com o resultado das bancas, conhece o comportamento, né, na escolha das questões, ajuda a queimar etapas. Aí você fala, estudar desse jeito demora. Mas, meu amigo, o fruto disso aí é outro. É o fruto, é o resultado. Você estuda pelo resultado. Deixa eu dar 2 exemplos aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui o preparatório para concurso de Delta. Projeto Delta e Projeto Alfa, que cai em Medicina Legal. Quem é o nosso professor aqui de Medicina Legal? É Paulo Furtado. Paulo Furtado, hoje, é o doutrinador de Medicina Legal mais vendido do Brasil. Não existe nenhuma... Na minha época de estudante, a gente lia Genival Veloso França, o grande mestre Genival Veloso França paraibano. Hoje, ninguém vende mais livro de medicina legal no Brasil do que Paulo Furtado. E o que é que Paulo Furtado faz? Todo dia ele está em cima das questões ligadas à medicina legal. É óbvio, lógico e evidente, que na hora que o cara está fazendo o projeto Delta aqui do JUS 21, que assiste a aula de Paulo Furtado, vê os exemplos que ele dá, e depois ele pega o material, porque toda aula do JUS 21 tem aula, tem material e tem mentoria. E ele pega o material e depois as orientações de estudo da mentoria, é óbvio que o conhecimento é muito mais denso do que se ele assistisse só a aula ou se ele lesse. Deixa eu dar um outro exemplo. A pós de trabalho, que nós lançamos agora. A pós de trabalho que é coordenada pela professora Shanko Bezerra. Eu digo a você, Maurício, com todo o respeito às demais instituições, mas só existe aqui no Nordeste uma instituição que tem uma pós com professores tão bons, que é a Federal de Pernambuco. Por quê? Porque todos os professores da pós-graduação do JUS 21 de Direito do Trabalho, à exceção da Shanko Bezerra, são professores da Universidade Federal de Pernambuco. Eu tenho orgulho de ter sido aluno da Federal. Eu fui aluno e me formei na Faculdade de Direito do Recife, formei em penal. E todo mundo que é contemporâneo meu, que enveredou, me formei em Direito, né? Enveredei para o penal, e todo mundo que é contemporâneo meu, que enveredou para o trabalho, diz numa boca só que os professores da Universidade Federal de Pernambuco, da pós-graduação do trabalho, são fantásticos. Estão aqui no JUS 21. É óbvio que se você assiste uma aula com esse pessoal, é óbvio que se você assiste, você é da área trabalhista, e assiste faz a pós-graduação com essa galera que tem uma densidade. Tem professor aqui, nós temos doutores na pós-trabalho, que são os doutores mais citados internacionalmente em obras ligadas ao direito laboral, como se costuma dizer em Portugal. Então aqui, você assistiu a aula do cara, você lê o material disponibilizado, você vai sair com uma bagagem que poucos vão poder lhe oferecer. É essa profundidade que, infelizmente, você não consegue com fórmulas mágicas, né? Não, e aí custa, né? Mas aquele negócio, tem um custo do esforço. Gente, não existe resultado sem esforço.
Se você tirar do processo esforço, desiste. Se você quiser malhar para ter hipertrofia, você vai levar anos carregando peso, se esforçando. Se você quiser reter uma informação, você tem que se esforçar. Então, se vier uma fórmula mágica, um negócio facilitado, não vai dar certo. Não existe velocidade. Você tem que pensar sempre em qualidade. Ah, Maurício, mas aí faltam 2 meses para o exame de ordem, eu não posso estudar com qualidade. E aqui o que a gente faz? Tira um bocado de disciplina, você vai estudar menos para conseguir vencer aquele menos e tentar passar. Mas, claro, fazendo isso, você reduz probabilidades. Por quê? Você tem menos tempo. Não tem fórmula mágica. E quanto menos tempo você tem, mais importante é a mentoria, né, que os cursos aqui fornecem. Porque, assim, o que tem que ser pensado, e isso independe de vontade, a minha vontade é essa, não importa a sua vontade, é a correlação entre sua capacidade de reter e o tempo. É sempre assim. Então, se você é estudante, quer ser estudante profissional, para poder alcançar os grandes resultados, seja profissionalmente na advocacia ou em concurso público, você tem que determinar de antemão qual é a sua velocidade de retenção com qualidade da informação. Você tem que saber o que eu vou estudar. Ai, meu Deus, eu vou estudar para magistratura, eu vou comprar todos os livros dos doutrinadores, não sei o quê. Não vai, não é assim que funciona. Você tem que fazer o quê? O curso tem a análise dos principais temas. Você vai focar o que as bancas procuram. Se você quiser dominar tudo, você vai levar anos e não vai passar. Tem que ter inteligência nisso. E aquilo que for apresentar para você estudar, você tem que estudar com qualidade, com densidade. No seu ritmo, porque você tem uma velocidade de processamento e retenção, cada pessoa tem o seu. O Giovanni é rápido, as pessoas normais não tão rápido assim. E o tempo disponível. A equação tem que bater. Então, antes de começar a estudar, você tem que fazer uma pergunta. Em quanto tempo eu retenho a informação de forma estável? Que método eu vou usar para chegar a essa retenção? Que qualidade de material eu vou utilizar para que o tempo que eu estou empregando seja útil, eu tenha uma retenção qualificada? Porque tem isso. Você pode pegar um livro merda, né, um resumo ruim, e vai pagar o preço de escolher um material ruim. Ponto. Não tem conversa. É como comer. Se você comer só bala, chocolate, Coca-Cola, aquelas porcarias, qual vai ser a qualidade do seu corpo? Você vai ter problemas fisiológicos. Qual é a qualidade do seu cérebro, né? Se você começar a assimilar informação com qualidade ruim, desatualizada ou fraca, ou com concepções ou explicações equivocadas, vai pagar o mesmo preço. Então, não existe facilidade. Existe um caminho de qualidade. Só que o mais importante do que eu estou falando, vocês não têm que pegar o que eu estou falando. Ah, o Maurício falou, beleza. Não. O Maurício falou, agora vocês vão fazer o quê? Testar. Verificar. Comprovar por vocês mesmos. Porque no mercado está cheio de gente se colocando no patamar de sabichões, entendeu? Empurrando e a galera dizendo amém. Existe o método científico. Vocês saíram da academia. Bota o método científico para funcionar. Pega uma tese, e o que nós estamos passando aqui são teses. Pega uma tese, testa, avalia o resultado, compara com outra, chega a conclusões, faça modificações, escolha o melhor perfil de estudo. E aí, quando você tiver essa concepção, você pode levar 1 mês até 2, se você está pensando num concurso mais pesado. Mas isso, você perder esse mês, 2, testando de verdade, avaliando, vai te economizar anos de tentativas. Por quê? Porque a sua progressão vai ser uma progressão que você sabe que está pisando de forma qualitativa no chão. Para o exame de ordem, por exemplo, como a gente tem um intervalo de tempo muito curto, eu tenho um método, né, mais fechado, no nosso curso de primeira fase eu falo muito sobre isso, que é meio que empurrar mesmo, né? Ó, faz assim, mas eu sei que isso para generalidade funciona. Para aquele objetivo. E você tem que ter essa inteligência. O que eu vou fazer em função do objetivo? Eu não vou estudar para magistratura do mesmo jeito que eu estudo para o exame de ordem. Não faz sentido. Objetivos diferentes, cargas de conteúdo diferentes, tempo de estudo diferentes. Então é preciso ter esse bom senso também, porque tempo é um fator econômico dentro do processo de estudar. Exato. Beleza, jovem. Nosso tempo está terminando aqui. Vou lembrar mais uma vez a todo mundo que está ativado. Eu estava entrando no site agora para conferir a promoção, a mega promoção JUS 21. A partir de agora, todo o site do JUS 21, incluindo pós-graduação, preparatório para o exame de ordem, para as carreiras policiais, está com 40% de desconto. Se você mandar mensagem agora para esse WhatsApp aí que está fixado na sua tela,
A equipe de venda está autorizada a dar um pouquinho mais de desconto aí, chega a uns 45% para você conseguir começar a estudar a partir de hoje. E lembrando a vocês que amanhã nós vamos ter lives ao longo do dia. Eu vou fazer uma live com a professora Shanky Bezerra amanhã para ela falar um pouco sobre a pós-graduação em Direito do Trabalho. Ia ser no blog Exame de Ordem, mas aí, obviamente, nesse interim, a gente vai fazer aqui no meu. E à noite eu vou fazer uma live com o Maurício, a gente vai transformar esse revés que ele sofreu em educação. Então, à noite, a gente vai fazer uma live falando sobre o que aconteceu com o Instagram do blog Exame de Ordem. Maurício vai dar o caminho das pedras, a questão processual, como faz para recuperar, até para que sirva de experiência. Vai que um dia chega um cliente no seu escritório querendo saber o que faz, né? Ele vai ensinar em loco o que ele fez para ele está advogando para ele. E eu vou tratar das questões penais envolvidas, que pode ser tema de concurso. Então, amanhã, você já tem, no mínimo, 2 encontros marcados com a gente. Não é isso, Maurício? Fechou. Inclusive, né, esse mercado do online, quem ainda não abriu os olhos para ele, abra, viu? É grande e só faz crescer. Beleza. Valeu, galera. Valeu, Maurício. Boa noite. Valeu demais. Bom início de semana para todo mundo. Valeu, galera. Boa noite. Até mais.